Olá. Então, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a cultura da informatização, que é um dos temas que a gente está tratando aqui na nossa empresa. A cultura da informatização, o que ela procura fazer é colocar o presidente da empresa no comando do processo de informatização da empresa. Cada vez mais a informatização de uma empresa é um assunto mais estratégico, portanto, do nível de interesse do presidente da diretoria. Então, isso justifica uma virada em relação à cultura que tem sido adotada atualmente. Hoje a gente pode dizer que a cultura é muito mais da informática do que da informatização. E qual é a diferença entre informática e informatização? Na verdade, informática, a palavra informática está muito mais associada à técnica, né? A informática é uma técnica, um conjunto de tecnologias, mas é uma técnica, né? E às vezes também usada como para significar um departamento, né? A informática é o departamento na empresa que cuida dos assuntos técnicos, né? E dessa forma ela reúne pessoas técnicas, né? Em geral tem direção de uma pessoa mais técnica, que é o CIO, né? Geralmente está ligado, o departamento, a informática, está ligado a uma diretoria, que é uma diretoria administrativa financeira geralmente, né? Então há uma certa tendência para considerar que informática trata de assuntos técnicos, né? Já a informatização é uma coisa completamente diferente. Informatização é um processo de gestão para dotar a empresa, né, de sistemas que possam registrar as informações da empresa, os dados operacionais e de controle, né? Apresentar esses dados para a diretoria e para quem precisar, de uma forma sintética ou de uma forma mais analítica, né? Permite introduzir inteligência no processo produtivo da empresa, né? A informatização é um recurso que tem capacidade para isso, né? Permite acessar, facilitar o acesso às informações com segurança, às informações da empresa, as informações das operações do controle da empresa para os colaboradores internos, colaboradores externos. Facilitar a divulgação e a apresentação de dados sobre os produtos da empresa, hoje com a internet, né, para agentes externos, para o mercado. Então, a informatização é um processo que permite introduzir todos esses recursos, né, de forma a transformar a empresa num empreendimento com mais informações, mais controle e tudo mais. E dessa forma é um assunto mais estratégico. A informatização tem todas essas características, né? Sendo mais estratégico, deve ser tratado a nível de diretoria, a nível de presidência, e esse é o conceito que diferencia, né? Ainda hoje, depois de 50 anos de introdução da informática, a gente vê a maioria das empresas não atingindo realmente um nível de satisfação e de aproveitamento da informática ou da informatização como deveria ser. O motivo para isso é que ainda hoje existe uma restrição por parte dos dirigentes das empresas, principalmente dos diretores e do presidente, de se envolver de uma forma mais direta no assunto, porque eles acreditam que não entendem da tecnologia e, portanto, preferem não se envolver diretamente, preferem delegar para outras áreas, né? E delegar para o pessoal mais técnico que cuide disso. Mas, se for feita dentro de uma cultura adequada, que é a cultura da informatização, eles não vão precisar entender do lado técnico, né? E a cultura da informatização permite, ao contrário, que eles continuem entendendo e se dedicando àquilo que é mais importante na empresa, que é a estratégia da empresa. E no caso da informatização, começando pelo que eles conhecem, que são as atividades da empresa. Atividades que a empresa tem na sua atividade de produção, nos seus controles, etc. E como informatizar, como colocar os benefícios da informática, né, como técnica, mas agora olhando pelo lado da atividade, do processo, que é hoje como se chama em termos modernos, né, os processos da empresa,
e colocar a informática a serviço desses processos. Mas olhando sempre agora, não tanto da técnica, da tecnologia da informática para o restante da empresa, e sim das atividades da empresa, dos processos para a tecnologia. Portanto, a diretoria e o presidente podem deixar de se intimidar ou deixar de se desligar dos assuntos da informatização, porque a informatização começa com aquilo que eles conhecem, com aquilo que eles podem decidir e devem decidir, que são as atividades, os processos, né? Começando a olhar a empresa por aí, e aí então decidindo e respondendo as perguntas, colocando as perguntas certas, do tipo, o que seria mais importante nesse momento para a empresa? Por exemplo, colocar um sistema de vendas do produto pela internet ou melhorar o sistema de gestão do estoque da produção, que pode trazer um resultado lucrativo maior para a empresa, né? Esse tipo de decisão, olhando, portanto, a informatização de cada uma das atividades. Uma delas seria uma atividade de venda, colocar produtos na internet. Outra atividade de produção e assim por diante. E trazendo para eles, trazendo para o nível de diretoria, essa visão dos benefícios de informatizar. Por que informatizar um determinado setor, uma determinada atividade, seja ela contábil, seja ela de gestão, seja ela de produção, seja estratégica, de mercado, etc. Informatizar adequadamente esta área pode trazer mais benefício do que uma outra área, etc. Eles podem, então, a nível máximo, né, de conhecimento da empresa, de planejamento da empresa, decidir o que é melhor para a empresa. Então, eles não se envolveriam com o aspecto técnico, mas se envolveriam com aquilo que eles conhecem, dominam da empresa. Então, por esse caminho, que seria a cultura, mudar a cultura da informática para a cultura da informatização, como um recurso que consegue dotar a empresa de todos os processos, né, informatizados que melhoram a administração, a empresa pode se tornar mais lucrativa, pode se tornar mais competitiva, pode se tornar mais produtiva, e é isso que interessa. Melhorando, claro, a satisfação e a maneira de enxergar a área, não é? Que é uma área técnica, mas que tem a sua função técnica subordinada às decisões de planejamento e às decisões estratégicas da empresa. Então, a cultura da informatização, como eu disse no começo, coloca o presidente no comando desse processo. E aí, sem dúvida alguma, os atropelos, as insatisfações, os atrasos por mudanças de prioridade no meio do caminho, etc., tendem a reduzir muito. Porque se o presidente e os diretores estão no comando daquilo que se chamaria então da cultura da informatização e do processo de informatização da empresa, não há por que sofrer atropelos e mudar as coisas. Estaria então no máximo de conhecimento. Com isso, a informática, né, como técnica, deixa de ser o que poderia hoje ser considerado até um mal necessário, porque eles não estão totalmente satisfeitos, mas não podem se livrar disso, tá certo? Passa a ser um recurso que eles vão administrar para obter ganhos estratégicos para a empresa. A nossa atividade está ligada, a nossa empresa está ligada a esse processo de mudança da cultura. Mudar a cultura dentro de uma empresa, que é uma cultura de informática, e passar a ser uma cultura de informatização, colocando o presidente e os diretores no comando de todo esse processo. Ok?